Em toda adaptação de anime, existem diversas maneiras de se aproveitar ao máximo de uma série. Seja na criação dos tão famigerados fillers, que são utilizados não só para estender uma obra duradoura, mas também para poder sugar com exaustão tudo que aquele anime tem para oferecer de forma lucrativa. Mas mesmo a indústria de animes agindo dessa forma desde sempre, ainda existem materiais extras que ficam só nos mangás, ou que pelo menos deveriam ficar só como um bônus mesmo, daquele volume fechadinho e que pode ser ou não canônico. Por isso, hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo extra secreto de Steven Steel, um dos polêmicos personagens da parte 7 de JoJo. Será que esse capítulo contribui para a história de Steel Ball Run ou apenas humaniza um criminoso? Ficou interessado? Então vamos à review desse capítulo que com certeza não estará presente no anime de Steel Ball Run. Noir. A história começa narrando os primeiros momentos do Sr. Steel. Ele nasceu em Nova York no ano de 1840. Ele era o quarto de 7 filhos de imigrantes irlandeses. Aos 15 anos, teve um romance com a filha de um florista e pretendia viver junto a ela para todo sempre. Porém, um trágico acidente de carruagem tirou a vida de sua amada. Algo que me fez lembrar o início de JoJo e talvez essa teoria do acidente da carroça da parte 1 de JoJo ter sido a faísca principal para toda a história do universo de JoJo, a que parece ter o mesmo significado, dando motivo para que Steven criasse futuramente a corrida Steel Ball Run. O Araki não dá ponto sem nó. Ele é um gênio. Retornando à história, após o acidente com sua amada, Steven entrou em um vazio indescritível, o fazendo prometer a si mesmo que jamais se apaixonaria por outra pessoa novamente. Aos 16 anos, medindo igual a um jogador de basquete, com 1,90 m, ele se alista à cavalaria militar, chegando a ter um semblante semelhante a um imperador quando estava em cima de seu cavalo. Mas mesmo sendo um baita homenzão, lá ele, nunca participou de guerras, pois sofreu de febre tifoide e colocando ele em quarentena durante anos numa ilha remota. E aí, com o que tem de poucas páginas, Araki separa alguns acontecimentos da vida do Sr. Steel. E como sabem, o autor de JoJo é bastante detalhista e adora fazer uma gracinha, colocando informações até estúpidas, ou melhor dizendo, aleatórias, que tornam a história confusa, porém interessante e engraçada em certo ponto. Eu amo esse lado nem aí do Araki. Então, se quiser saber da vida do Steven Steel, sugiro que leia um capítulo. Vai por mim, se eu ler tudo que tá aqui escrito, você vai querer sair do vídeo. Mas se ler, pode ser que dê boas risadas. Mano, tem uma frase ali dizendo que ele promovia luta livre de mulheres anãs, mano. Olha que aleatório, mano. Eu amo o Araki, na moral. Mas o que precisamos saber é que Steven passa a ser um promoter, né? O cara que promovia eventos de grandes sucessos, com bizarrices circenses e supostos seres mitológicos, conseguindo garantir uma boa grana e fazendo seu nome na praça. Mas certo dia, alguém decidiu raspar um macaco e apresentá-lo como alienígena, tentando promover essa notícia no jornal. Mano, tô te falando. É muito aleatória a vida do Steven Steel, mano. Confira lá depois o mangá. Eu tô rachando com isso aqui, mano. E mesmo não estando envolvido a fraude, Steel foi acusado de golpista, passando a ser chamado de charlatão. Ele até chegava a se defender, alegando que só criava seres de faz de conta. Mas o povo não ligou. Steven Steel havia então se afundado em dívidas, e dentro de mais uma profunda melancolia em sua vida, ele lembra de seus tempos da cavalaria, tendo a ideia de criar uma corrida de cavalos de longa distância. Mas sem credibilidade, não conseguia ninguém para patrocinar as suas ideias. Amargurado, bêbado, desgraçado e na Rua da Amargura estava Steven Steel. Até que uma jovem menina aparece em sua frente, escutando o lamentar do pobre homem. Fofoqueira nessa garota. Solta do absoluto nada esse conselho. E que tal uma premiação em dinheiro pra corrida? Tipo uns 50 milhões de dólares. Sonhar alto é sempre melhor. Essa aí é a Virgínia jovem, gente. O tigrinho tá bugado! E mesmo com cara de surpreso, ele debocha da ideia da pobre garotinha, cheia de boas intenções,
e Amanda se retirar dali. E acho bacana o destaque do quadro da narração, que ele voltou pro bar, bebeu, arrumou briga e adormeceu atrás dos sanitários. Imagina que vida de vagabundo que o Steven Steele estava tendo nesse momento, acordando todo mijado. Na moral, melhor personagem de Jojo. Muito obrigado, Araki, por ter colocado o Steven Steele todo mijado. No dia seguinte, ao acordar fedendo a urina de pai de família, havia um grupo de homens em volta dele. Steele acha que iriam partir para cima dele, mas na verdade, os homens queriam saber mais sobre as ideias da corrida de Steele, que cruzaria a América do Norte inteira. Afinal, aqueles homens mal encarados não eram simples bêbados. Não. Eles eram repórteres bêbados, dispostos a divulgar e patrocinar a corrida de Steven Steele. E ele fica de boquita aberta, fedendo a mijo, cigarro, bebida, provavelmente vômito, nada menos do que esse infeliz não mereça, né mesmo? A notícia da corrida começa a se espalhar e ficar famosa, obtendo até mais de 20 patrocinadores. Passaram-se 2 anos próximo à data do evento e Steven se lembra da menina que anos atrás dava conselho pra bêbado na rua e que precisava recompensá-la. Parece que o vovô tá on. Ah, Marmota, mas você tá maldando aonde nem tem maldade. Ah, não tem maldade? Então toma essa. Quando Steven Steele a encontrou, ela havia crescido e se parecia muito com sua antiga e primeira paixão, a qual Steven Steele prometeu não se apaixonar por nenhuma outra mulher. Ah, mas isso aí foi o que ele pensou no primeiro momento, Marmota. Ah, é mesmo? E de repente, ele caiu em prantos. Não conseguia parar de jeito nenhum. Então, mesmo dizendo que parece loucura, ele pede a mão da menina ao pai dela em casamento. E que ele iria esperar o tempo que fosse, pois estaria disposto a dedicar a sua vida pra ela. Sei! Fora que a gente passa a saber lá na frente que, na verdade, o Sr. Steele comprou a Lucy Steele do pai dela. E pra quem não entendeu, essa menina aí não é a Virginia não, tá, gente? Essa menina aí é a Lucy Steele, a protagonista da parte 7 de Jojo. Então o capítulo termina humanizando esse bêbado, aliciador de menores, psicoceta, charlatão. Ah, mas tudo que eu faço são contos de fadas. Sei. Tudo mentira, isso aí é tudo pseudociência. E esse homem que nunca roubou e sempre persistiu no seu sonho até o fim, embora tenha zerado o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ter causado o crime de perturbação do sossego alheio, promovendo festinhas bizarras, com coisas bizarras, promovendo briga de anã nessas festinhas. E sabe quem mais promovia festinhas bizarras? Ele mesmo, vai tomando! Enfim, agora, sendo sincero, pra um bônus no final de volume, tá bem bacana. É lógico que dá uma passada de pano pro casamento do Sr. Steele, mas o Araki estava inspirado em me fazer rir. Mesmo utilizando o recurso da narração, algo que não é bem visto no mundo dos quadrinhos, e que torna fácil o entendimento da cena explicando ela pro leitor, Araki faz isso muito bem, sempre com tiradas doidas e engraçadas. Eu dei risadas sinceras pelo menos 2 vezes lendo, e olha que eu não sou um cara que costuma dar risada com mangá. Mesmo sendo o proibidão de Steven Steele, é um capítulo de fácil acesso online. Portanto, leiam Steel Ball Run. Esse mangá será facilmente uma das melhores leituras da sua vida. Principalmente porque esse capítulo provavelmente nem estará no anime. A única chance que tem para ler ele é online mesmo. E é bem interessante como o Araki consegue amarrar e conectar os dois universos de Jojo. Afinal, ambos parecem ter dado início por conta de um acidente de carruagem, seja lá os acontecimentos da parte 1, a qual o Dio posteriormente foi morar com a família Joestar, ou nesse caso, com o falecimento da namorada de Steven Steele, o que faria ele posteriormente criar, ter a ideia de criar a Steel Ball Run. Portanto, se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho sinistro, compartilhar com seus amigos e, claro, comenta aí a sua opinião sobre o capítulo secreto de Steven Steele.